Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão semanal, e o tema do programa de hoje é exatamente a alegria. Eu coloquei como tema do programa um dos títulos que a gente usa para Nossa Senhora nas ladainhas de Loreto, né? Litanie Lauretane. Ela é causa nostre laetitiae, ela é a causa da nossa alegria. Eu irei falar de Nossa Senhora, estamos no mês de maio, é importante falar da Virgem Maria, mas no fundo, o programa é uma pergunta: qual é a causa da nossa alegria? Ou seja, de onde é que vem a alegria? Né? A palavra alegria em português, gaudium em latim, né? Χαρά em grego, tem uma tradução para o alemão, Freude. Exatamente aquele sobrenome do psicólogo famoso, né? Freud explica, né? Freude quer dizer alegria. Então começamos o programa exatamente descrevendo o que não é alegria. Para Freud, né? Alegria é simplesmente uma realidade que está pura e naturalmente no âmbito do prazer. Alegria, Freud, é você alcançar sexualmente o que você desejava, alcançar o que você quer com suas pulsões. E os seres humanos, segundo Freud, tornaram a alegria complicada, impura, digamos assim. Fizeram com que a alegria se tornasse doente. Por quê? Por causa da razão, a racionalidade. Ou seja, quando o animal alcança o prazer, de repente, ele está feliz, ele está alegre, ele está satisfeito com tudo que aconteceu. O ser humano alcança o prazer, mas tem alguma coisa complicada dentro do ser humano que faz com que, alcançado o prato de comida, ele não esteja satisfeito. Bebida, toda a garrafa de cerveja, ele não está satisfeito. Alcançado o cume do prazer sexual, ele não está satisfeito. Então, tem algum problema com a alegria do homem, ou seja, com a Freude do homem. E o Freud acha exatamente isso, que o homem é um animal faltoso, o homem é um animal problemático. E a gente vê claramente, né? Não somente essa insatisfação, essa tristeza, essa coisa que todo mundo quer ser feliz, não consegue. Nesses dias, então, em que nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada em todos os aspectos, no aspecto de saúde, no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto eclesial. E quem sabe você também em aspectos familiares, aspectos emocionais, etc, etc, está todo mundo descontrolado e a alegria parece impossível. Ou seja, nós temos, na realidade, gente ou morrendo de raiva ou morrendo de tristeza. E, no fundo, o desânimo vai tomando conta. E essa falta de alegria, essa coisa, né, de tão normal, que é a alegria que nos alimenta, o dia a dia que nos dá ânimo para viver, parece que vai desaparecendo. Bom, o que acontece é o seguinte: nós precisamos primeiro dizer, Freud está errado, porque é exatamente o contrário. Ou seja, a visão de Freud da alegria e a visão
de Santo Tomás de Aquino da alegria são antagônicas e opostas. E nós vamos ver que a visão de Santo Tomás de Aquino, ela corresponde mais ao mundo real, ao mundo como ele realmente se nos apresenta, como a gente vive a alegria. E qual é a grande diferença? Veja, nós vamos primeiro então, primeira parte do programa, olhar o que é alegria. Depois, procurar saber qual é a causa da nossa alegria. E como é que Nossa Senhora pode ser também causa de nossa alegria. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos nos perguntar o que é verdadeiramente a alegria. Ok? A fonte de todas as nossas emoções, diz Santo Tomás, é o amor. Tá? Isso tanto para nós como para os animais. Porque a palavra amor aqui ela é usada por Santo Tomás de Aquino num sentido bem amplo. Não é a caridade, a caritas cristã. É amor. É simplesmente essa realidade de que eu desejo algo e quando eu encontro e me uno a essa coisa que eu desejo, né, é esse amor que move. Aí eu amo goiabada, né? Então, assim, é o que move as coisas. Todo mundo interior e emocional é movido pelo amor. O que é que Santo Tomás, então, enxerga? Ele enxerga que quando os animais encontram essa coisa que eles desejavam, essa concupiscência, né? A palavra concupiscência aqui, num sentido bem amplo também, não tem nada a ver com pecado. Toda a faculdade concupiscível do animal. Eu desejo uma coisa, eu quero uma coisa. Então, quando eu quero me unir, ou seja, o amante quer se unir ao objeto amado. Não é? O menininho com água na boca quer se unir à goiabada. Pronto. Nesse sentido bem básico mesmo da palavra, quando você encontra o objeto amado, o resultado. Santo Tomás de Aquino chama isso de delectatio. É um deleite. No nosso português, do dia a dia corriqueiro do século XXI, é um prazer. Tá? É uma coisa gostosa. É gostoso. Né? É gostoso. E o gostoso aqui, gente, é no sentido moralmente neutro. Existem coisas gostosas que são boas, existem coisas gostosas que são pecaminosas. Mas Santo Tomás não está entrando ainda nesse campo da moralidade. Ele está somente observando os fenômenos. Veja, existe no mundo animal e, portanto, também no mundo do homem, desejo, concupiscência. E quando eu desejo a coisa, eu estou desejando uma coisa, esse movimento de desejar o objeto amado, né? Seja esse objeto amado algo sublime como Deus, ou algo corriqueiro como uma goiabada. Eu desejo, e quando eu me encontro com esse objeto do meu desejo, tem uma delectácio. Seja essa delectácio a bem-aventurança eterna com Deus no céu, seja essa delectácio simplesmente aquela impressão de saciedade, chegar e dizer, nossa, que gostoso, comi goiabada. Daí você pode entender também que tem as coisas pecaminosas no meio. Bom, só que, aqui que vem a coisa. Os seres humanos, além disso, até aqui estamos no mundo animal. Eu amo uma coisa, eu desejo uma coisa, encontro, aquilo é gozoso, aquilo é deleite, aquilo é prazeroso. Só que os seres humanos têm uma coisa que os animais não têm: racionalidade. Então, nós
exatamente porque temos a razão, somos capazes de uma coisa que os animais não são. Os animais não são, segundo Tomás de Aquino, capazes de verdadeira alegria. Exatamente porque não tem razão, não tem inteligência. Por quê? Porque a palavra alegria, gaudium, né? No sentido profundo da palavra alegria, não estou falando ainda de alegrias espirituais, sobrenaturais, Deus, não. Alegria ainda no basicão, mas no sentido verdadeiro da palavra, existe não somente o encontro de um prazer, mas existe o encontro de um sentido que está ali, que preenche. Deixa eu explicar. Você deve estar objetando, dizendo assim, padre, bobagem. Santo Tomás de Aquino vivia no mundo da lua, porque imagina, meu cachorrinho, ele se alegra, né? Eu chego em casa, ele abana o rabo, alegre da vida. Até faz pipi, de tão alegre que ele fica. Sim, você pode chamar isso de alegria. Mas Santo Tomás está querendo reservar a palavra alegria para uma coisa mais sublime. Vamos procurar esse mais sublime primeiro. Para Santo Tomás, aquilo que o seu cachorrinho faz quando encontra você em casa, abanando o rabo, tão alegre, dando pulinhos, aquilo é mais delectatio do que gaudium. Aquilo, na verdade, é só deleite. O que é o gaudium? O que é a verdadeira alegria? E aqui Santo Tomás define. Eu estou na Suma Teológica, primeira parte, primeira secção da segunda parte, e é a questão 31, artigo 3. Ele diz assim: a palavra alegria só se emprega, ele está pondo a regra do jogo, tá, gente? Ele está reservando essa palavra. Porque senão a gente fica sem palavra para dizer. Se a mesma coisa que acontece no cachorro acontece em você, você não consegue mais distinguir, você termina Freud. Ou seja, você não vê a diferença. Então, para ver a diferença, vamos reservar a palavra gaudium para uma coisa que só os seres humanos têm. A palavra alegria só se emprega para prazeres consecutivos à razão. Nomen gaudi non habet locum nisi in delectationeque consequitur rationem. Assim, não atribuímos alegria aos animais irracionais, mas apenas prazer. Está aqui dizendo que ele observa como filósofo, isso não é coisa de fé, ele observando como psicólogo, ele observa que existe um plus no deleite quando ele segue a razão. Vamos observar? Ok. Vamos pegar coisas que não estão no mundo animal para a gente entender a verdadeira alegria. Tá? Vamos pegar aquilo que Freud se especializou. Atos sexuais. Por que é que quando um animal acasala, nenhum animal, ninguém do reino animal irracional, terminado o processo de acasalamento, fica se perguntando se aquele ato foi satisfatório ou não? E, no entanto, os seres humanos podem, tendo alcançado o prazer físico do jeitinho que os animais alcançaram e alcançam, pode estar com um sentimento de incompletude, de vazio e de insatisfação. Por quê? Porque, na verdade,
a pessoa fez o ato sexual, mas aquilo não significava nada. E se não significava nada, não era consecutivo à razão, ou seja, consequitur rationem. Existe alguma coisa ali que o ser humano não pode praticar sexo, sem que ele se destrua e entristeça. E não é um problema essa sociedade castradora, moralista, judaico-cristã, que pôs isso no ser humano. Isso é um fenômeno observável em todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Os hippies da década de 70 foram educados numa sociedade castradora cristã. Aí fumavam uma maconha, ou usavam cocaína ou heroína, sei lá o que e tal, para ficar high e conseguir fazer sexo livrão, sem nenhum problema de restrições morais, daquilo que eles aprenderam com seus pais. As gerações atuais não foram educadas em nenhuma sociedade cristã supostamente castradora. E, no entanto, já estão deprimidas já desde o início. Nós criamos um fenômeno de crianças deprimidas, crianças tristes. Se tem uma coisa que é alegre por natureza, é uma criança. A criança é alegre. E, no entanto, nós temos um fenômeno de crianças que têm tudo, mas não têm nada. Porque elas têm prazer. Elas têm o prazer do videogame, elas têm o prazer das comidas hipercalóricas, elas têm o prazer de todos os brinquedos que sonham e imaginam, mas nada daquilo tem sentido. Nada daquilo é secundum rationem. Ou seja, nós estamos criando nossos filhos exatamente como Freud disse. Ou seja, o ser humano só é um animalzinho, dê ao corpinho dele todos os prazerzinhos que eles quiserem e eles serão felizes. Tira de lado esta bobagem de racionalidade que só atrapalha. E então nós educamos os nossos filhos como bichinhos irracionais e damos os prazerzinhos para eles, tiramos a racionalidade. E o que está acontecendo com eles? Eles deprimem. Deprimem. E deprimem, assim, deprimir é a primeira coisa. Aí você vai acrescenta ansiedade, síndrome do pânico, tendência suicida, etc, etc. O negócio vai de abismo em abismo, né? Um abismo atrai outro abismo na voz das cataratas. É um negócio assim absurdo. Ou seja, nós estamos vendo diante dos nossos olhos que não é do jeito que Freud falou, cara. Você está vendo aí. Mas dizer que Freud errou, você vai dizer assim, mas se dizer que Freud errou, vou dizer que Tomás de Aquino acertou, né? Ou seja, o ser humano não é feito para o prazer, senhor Freud. Se você tiver só prazer, você vai ser Freud, infeliz. Sem alegria. Se tem um troço que mata a alegria, é você dar puro prazer para uma pessoa. Você mata a alegria de viver, porque a vida não tem sentido. A vida não tem uma razão. Ela, secundum rationem, aqui, segundo o logos. A vida não tem lógica. A vida não tem razão. É claro que uma vaca no pasto não precisa de razão para viver. Um bezerro não precisa de razão. Aí quer que eu vou ser quando crescer. Ele não vai ser nada, ele já é. Não é? Aí você vai dar ao seu filho uma falsa razão para viver. A falsa razão para viver é o seguinte:
a geração anterior tinha uma falsa razão para viver. A consecução de uma coisa chamada dinheiro. A razão para viver. Dinheiro, 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 dinheiro. Essa era a razão, ratio. Secundum rationem. Viver é dinheiro, 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 dinheiro. Mas como essa geração já tem dinheiro e pode dar tudo para os filhos não precisam mais buscar dinheiro, 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 porque papai paga. Então, já que papai paga, eles não estão dinheiro, 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 dinheiro. Eles estão prazer, 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 prazer. Papai, mais dinheiro, prazerzinho. Aí papai paga, prazer. Aí papai paga, prazer. Aí papai paga, prazer. A razão da geração anterior era retardada, dinheiro. Agora, ela é simplesmente irracional e animalesca. Dê tudo que seu filho quer. Este é o melhor caminho para você destruir e acabar com seu filho. Sabe por quê? Porque você precisa entender que o que o seu filho quer não é o que seu filho precisa. Para você saber o que você realmente precisa e o que é o verdadeiro bem, você tem que exercitar a inteligência. Tem que ser secundum rationem. Você precisa buscar. Só vai haver alegria se você buscar o sentido verdadeiro da vida. No bem verdadeiro, para se unir ao bem verdadeiro é o verdadeiro amor. Então, sem dar respostas de sentido da vida agora, eu estou só descrevendo um fenômeno humano que qualquer pessoa honesta é capaz de enxergar. Você não precisa nem ser católico, nem cristão e nem ter fé. Você só precisa ser honesto e entender o seguinte. Até aqui, hein? Atenção. Existe algo no jeito de se alegrar de um animal e existe algo no jeito de se alegrar de um ser humano e não é a mesma coisa. Santo Tomás de Aquino dá nomes diferentes para essas duas coisas. Já que são duas coisas diferentes, ele dá um nome diferente para as duas coisas. O jeito do animalzinho se alegrar, etc e tal, isso e aquilo, é simplesmente uma coisa chamada deleite. Porque o animal, basta ele aquietar os seus sentidos, que ele está satisfeito. Prazer alcançado, satisfação completa. Serviço completinho, tudo de boa. Mas existe algo no ser humano que há mais no animal. Porque essa sensação de deleite do animal, ela é alcançável também pelo ser humano. Mas parece que no ser humano está faltando uma coisa a mais. Bom, claro que está faltando uma coisa a mais. Porque se na sua antropologia, na sua visão de homem, Freud, o ser humano não passa de um animal problemático, então, de fato, haja dinheiro para pagar psicanálise, né? Mas, se o ser humano é algo a mais, se você coloca uma antropologia correta e você entende aquilo que os antigos já tinham observado, não precisa crer, é só observar, tem um negócio no ser humano que é diferente dos animais. Esse negócio no ser humano que é diferente dos animais é que o ser humano ele procura razão, é uma completude de razão. Então, quando você, com a mulher que você ama, que você quer se entregar totalmente a ela, esse negócio chama-se casamento, né? Espiritualmente falando, não só institucionalmente falando. Quando você quer se entregar totalmente à sua esposa, e a esposa quer se entregar totalmente ao esposo, isso é algo que não tem nos animais, só tem no ser humano, é algo que nós chamamos, cuidado, você não gosta dessa palavra, mas não tem que palavra que a gente vai usar, é algo espiritual, é algo superior e elevado que não tem no animal. Quando o esposo se entrega para a esposa, não existe somente o prazer físico animal alcançado, e ele de fato é alcançado. Mas existe
uma alegria. Uma alegria que está muito mais do que no simples ato do prazer alcançado. Está num algo a mais, num plus. Esse algo a mais é secundum rationem. Então, gaudium, alegria, né, só acontece verdadeiramente no ser racional. Ou seja, nos seres humanos, nos anjos e em Deus. Porque somente os seres racionais é que têm logos, têm razão para a coisa. Então existe, quando o ser humano tem alegria, pode ter duas coisas que encaixam. Uma, a busca do corpo alcança o que o corpo queria, isso chama-se prazer. E a busca da alma encontra algo do que a alma queria, isso se chama alegria. Agora, num mundo onde não tem mais alegria, né, onde se perdeu o sentido da alegria, alegria igual prazer. Aí não dá. Se você não entende o que você está buscando, você vai continuar, você vai se matar de overdose e não vai ser feliz. Porque você acha que a alegria é alcançar a saciedade do corpo. Bom, você vai comer até entupir suas veias. Você vai beber até se destruir e arruinar seu fígado. Você vai experimentar drogas até fritar o seu cérebro. Mas não vai alcançar a alegria. Porque a alegria não está no corpo. A alegria não é a completude de um prazer físico. Ela pode ter um prazer físico envolvido, mas ela é, sobretudo, secundum rationem. É um logos, é uma razão. Você alcançou a razão daquilo. Então, como que a gente faz para reencontrar isso? Bom, várias formas. Você faz o retiro de Santo Inácio de 30 dias, você se converte, você etc, etc. Mas existe um método, digamos assim, mais, digamos assim, despretensioso, natural, que foi o que eu tentei ensinar para vocês, para os alunos do site, quando nós fizemos a aula conclusiva do nosso curso sobre Chesterton. Respondendo a primeira pergunta de uma aluna ou de um aluno, não me lembro mais, eu peguei aquela pergunta exatamente porque podia desenvolver com mais tempo uma coisa que é típica do pensamento de Chesterton, porque é típico do pensamento de qualquer católico e, ousadamente, é típico de qualquer filósofo que mereça o nome de filósofo. Que é o seguinte: a racionalidade, a nossa razão, a nossa inteligência, ela não é uma coisa que você deixa na banguela, sem engatar, sem colocar força no motor, deixa o motor descer, né? Ele vai sozinho. Não. Se você deixar o ser humano sem esforço nenhum, você vai encontrar a racionalidade. Não. Você tem que ter uma mistura. Uma mistura de busca, com a coragem dos maiores desbravadores e exploradores, os descobridores da América ou dos astronautas que foram até a Lua. Você tem que ter essa força e essa coragem e, ao mesmo tempo, você tem que ter a candura de uma criança.
E você precisa redescobrir a vida. Eu estou aqui, tomando chá. Né? Muito bem. Eu posso tomar este chá dizendo, eu já conheço o sabor do chá preto. O chá verde. Ou o chá de frutas silvestres. Ou, sei lá, eu já conheço o sabor. E pronto. Então aquilo lá, o que acontece? Você bebe o chá, mas como já é conhecido, aquilo não tem mais novidade. E qual é a tendência se você vai buscar somente a satisfação animal? Eu quero outro sabor. Não, chá é muito sem graça, me dá um refrigerante. Não, refrigerante é muito sem graça, me dá uma coisa que tenha álcool. Aí você vai mudando e mudando e mudando, porque você quer sempre o prazer maior, prazer. E no fundo, o que está movendo você para essa busca de prazer incessante é que você tem um motor de Ferrari potentíssimo que os animais não têm, que chama-se alma, que busca a felicidade. Mas se você fizer uma coisa simples, como um grande explorador, um grande desbravador, você pega essa caneca de chá, não mais como quem está pegando uma coisa óbvia, mas como um grande explorador, desbravador, o bandeirante do chá. Eu vou redescobrir o chá. E com um coração de criança, você bebe o chá e diz, nossa, que fantástico. Tem uma sensação de azedinho. E ao mesmo tempo tem algo que aperta a língua como quando você come uma fruta verde. E você começa a se alegrar com o chá. E você começa a beber aquela coisa como se fosse uma novidade a cada vez. E você começa... O que é que você está fazendo isso? Você está exercendo a racionalidade. Porque a alegria, no sentido real da palavra alegria, ela só é possível quando você, tendo alcançado o bem pelo qual você tinha desejo, concupiscência, você alcança aquilo, não, mas secundum rationem, você começa, não é somente uma observação do palato, mas é uma surpresa e uma ação de graças, um agradecimento, uma coisa que diz, eu posso beber o chá e recebê-lo como um presente. O Chesterton, para transmitir essa mensagem, ele escreveu um livro chamado Man Alive, em que ele inventou um personagem chamado Innocent Smith. O Innocent Smith é levado ao tribunal, um tribunal fictício, né? Não vou contar aqui toda a história para vocês. É levado a um tribunal fictício e é acusado de poligamia. E durante o processo, esse homem se casou várias vezes, vejam que coisa horrorosa, é um polígamo. Aí quando eles vão investigar, descobrem, ele se casou várias vezes com a mulher dele. A única mulher. Porque ele queria seduzi-la várias vezes e pedi-la em casamento várias vezes e novamente várias vezes se casar com ela para descobrir a alegria de se casar de novo. É uma coisa meio doidinha, é um romance, é uma ficção, uma obra de ficção. Não estou dizendo para você fazer isso com a sua mulher.
Mas você não precisa fazer isso como o Innocent Smith fazia, na prática, indo se casar várias vezes. Mas você pode entrar na sua casa hoje e se surpreender com o seu cônjuge, com a sua mulher. E descobrir. Ela está viva. Ele está vivo. Ele está aqui esperando por mim. E por que você não se surpreende olhando para o rosto do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Por que você não procura a alegria? Porque você já sentiu tantos prazeres, mas você não procura a razão, a verdade. O que está ali? A grandeza de uma criança que olha para mim e diz: papai, mamãe, por que você não nasce de novo cada vez que seu filho diz papai? Os animais não são capazes disso. Isso é Gaudium. Vejam, eu não estou falando de coisas sobrenaturais, eu não estou falando nem de Deus ainda. Vou falar também, mas eu quero que vocês entendam que se a gente não tem a experiência filosófica básica, fundamental, o que adianta eu ficar puxando Bíblia aqui para vocês, uma ladainha de Loreto, etc, etc, se você não sabe uma coisa básica chamada alegria, cara. Você não sabe mais o que é alegria. E que bicho não tem alegria? Como é que eu vou elevar? A graça supõe a natureza. Como é que eu vou elevar você a uma alegria que é dom do Espírito Santo? Se você se considera igual a um jumento. Se você acha que você é simplesmente um macaquinho que perdeu os pelos. E alguns perderam mais pelo do que os outros. Né? Se você acha que você é isso, cara, como é que eu vou... Então, a graça supõe a natureza. O que eu estou fazendo aqui é um exercício, eu sei que está cumprido, já estamos há 40 minutos fazendo esse negócio aqui. Mas isso aqui é uma aula de filosofia que eu estou te dando para ver se cura essa sua doença mental. Por quê? Porque você insiste, você irá encontrar alegria no simples prazer. E Santo Tomás de Aquino já desbancou Freud, já acabou com Freud, destruiu Freud e mostrou: ô, Freud, tu é burro, hein, cara? Isso que é grande psicólogo, observador do ser humano. Você não consegue observar o que é a alegria de beber um copo d'água. E por que um ser humano bebendo um copo d'água consegue encontrar no copo d'água uma alegria que um cachorro bebendo água não consegue? Porque quando você vê a novidade da água, a gratidão da água, meu Deus, eu posso beber. Você pode beber um copo d'água com mais alegria do que você beberia o vinho mais caro, da adega mais requintada da Europa. Água, a simples água. O Innocent Smith, personagem do Chesterton, ele é acusado no tribunal de ser um assaltante. Burglar. Porque ele invadiu uma casa. Ele assaltou uma casa. E ele assaltou várias vezes. E tem notificação lá, tem provas que esse homem ele arromba as casas. A única diferença era sempre a casa dele. Ele entrava pela janela, pela chaminé, toda vez entrava por um lado diferente para poder entrar na casa dele. E subrepticiamente
roubar um vinho da adega, aquele vinho ordinário de R$ 1,99 que ele comprou no mercado, que estava cheio na adega dele. Abrir uma garrafa e roubar aquele vinho e bebê-lo. Só que aquele vinho era dele, da casa dele. Mas por quê? Porque o Innocent Smith é um louco. Sim, como personagem de ficção ele é um louco. Mas um dos personagens o defende e diz: mas ele é um louco que nos levou todos à sanidade. E nos fez redescobrir a vida. Esta é a alegria. Então esse fenômeno básico, fundamental, humano da alegria é uma coisa que as pessoas estão perdendo. Crise na bolsa de valores, dólar dispara lá em cima, o cara perde tudo o que tem, doença, quarentena, problema, medos, falta de missa, não tem como comungar, não tem como confessar, etc e tal, isso e aquilo. Eu não estou minimizando nenhuma dessas dificuldades. São cruzes, umas maiores, outras menores. Confusões políticas nacionais e internacionais. Tudo isso é muito dramático, tudo isso é muito sério. E tudo isso precisa ser enfrentado. Mas se você se deixar colapsar por dentro e você não for nem sequer humano, onde é que você vai encontrar a possibilidade de ouvir o Logos, que é Cristo? E aqui então você já começa a entender. O nome desse programa é Causa da Nossa Alegria. Bom, deixa eu só uma nota de rodapé antes de falar de causa da nossa alegria. Você notou, provavelmente, os latinistas ou latinólogos de plantão, notou que existe uma diferença entre Gaudium e Letícia. Na ladainha de Nossa Senhora, ela é chamada de Causa Nostre Letícia. Santo Tomás de Aquino resolve o problema, que é um problema somente de expressão da alegria. Gaudium é a coisa em si. Só que tem um aspecto da alegria, que é o Gaudium, onde você sente uma expansão do seu coração. O seu coração dilata. Dilatar. É uma delícia. É uma letícia. O coração dilata, né? Então, ele diz aqui que os nomes que pertencem a esse deleite, essa delícia, né? Foram impostos nomes por seus efeitos. Por exemplo, Letícia, pela dilatação do coração. Latitia, em latim, latitia é dilatação. Letícia. Então, quando você fica alegre, o seu coração cresce. Então você está tomando, isso é metonímia, você está tomando né, o efeito pela causa. Um dos efeitos do Gaudium é essa latícia do coração, essa dilatação do coração. Outro efeito é a exultação, a exultatio, né? Que são os sinais exteriores de prazer interior. Quando você dá pulos de alegria, essa é exultação. Isso é a causa é a alegria. Essa é a expressão externa. E assim por diante. Tá? Então,
a palavra Letícia, na verdade, aqui pode ser usada como quase sinônima de Gaudium. É simplesmente um aspecto diferente do Gaudium. E qual é a causa da nossa alegria? São Tomás diz, a causa da alegria, veja, primeira coisa, só tem alegria nos seres racionais. Nós definimos o fenômeno da alegria. Não é só um deleite, um prazer, um gozo. Não é? É Gaudium. É algo que tem um sentido. Pode ter um prazer corporal correspondente, mas tem algo a mais, tem um plus. Então, qual é a causa da nossa alegria? Bom, a causa da nossa alegria é quando nós encontramos o nosso amor. Assim como o bem amado pelo menininho lá, que é a goiabada, que é o que ele amou fisicamente, existe no nível superior, que é o Gaudium, um desejo que encontra o amado nesse nível mais superior, nesse nível espiritual. Ou seja, o bem superior, a goiabada, apodrece. Mas existem bens que não apodrecem. Ou seja, eu posso amar coisas que não passam. E o amor, ele tem essa capacidade de nos transformar naquilo que amamos. Quem ama aquilo que é vil, aquilo que é mal, quem ama aquilo que é podre, apodrece. Quem ama aquilo que é eterno, é eterno. Então, quando nós verdadeiramente amamos o sumo bem, o verdadeiro bem, nós podemos ter o sumo amor encontrado e, portanto, a suma alegria, a perfeita alegria. Então, a perfeita alegria, que é uma realidade no campo da alma, ela pode ser acompanhada de prazeres também. O esposo que tem uma relação sexual com a esposa, mas como uma verdadeira celebração de amor, de entrega mútua, que alegria. Mas pode acontecer que as duas coisas, por causa dessa vida aqui, estejam desconectadas. E embora eu esteja sentindo uma profunda dor física e não prazer nenhum físico, já que o Gaudium é próprio do racional, do espiritual, do superior, eu posso ter uma alegria acompanhada de dor, de fracasso material. É isso que São Francisco tentou explicar quando ele explicou ao Frei Leão o que era a verdadeira alegria. É famosa a história de São Francisco, está nos Fioretti de São Francisco. São Francisco andando com Frei Leão. Frei Leão, o que é a verdadeira alegria? E o Frei Leão, como bom italiano, disse, boh, quer dizer, não sei. E Francisco disse, olha, se acontecesse tal coisa assim, começou a descrever sucessos humanos. Aí São Francisco disse para o Frei Leão, escreve, Frei Leão, isso não seria perfeita alegria. Aí Frei Leão, tudo bem. Anda mais um pouco. E os dois andando, porque o caminho era comprido, era inverno. Lá pela Santa Francisco chama Leão outra vez, Frei Leão. O que é a verdadeira alegria? E dá um segundo exemplo de coisas boas, positivas, milagres, pregações, conversões. Escreve, Frei Leão, essa não seria a perfeita alegria. E dá um terceiro exemplo. A essa altura do campeonato, Frei Leão já desistiu da história. Frei Leão diz, pela madrugada, me diz logo o que é essa perfeita alegria, cara. O que você tá me enrolando?
Aí São Francisco diz, olha, nós vamos chegar lá, na igreja agora de Santa Maria dos Anjos, e vamos bater na porta, é inverno, tá frio, tá nevando, e o irmão não reconhece a nossa voz, e ele não abre a porta e deixa a gente lá no frio. Aí a gente continua insistindo, porque tá frio, nós estamos com fome, nós estamos cansados, nós chegamos lá e nós queremos entrar. E o cara diz, vão embora aqui, seus bandos de vadio, e não deixa a gente entrar, e a gente continua no frio. Lá pela Santa, de tanto insistir, ele abre a porta, não reconhece a gente, dá uma surra na gente e joga a gente na neve, ensanguentado, todo esculhambado lá na neve, e deixa a gente para lá. Frei Leão, se nós suportássemos tudo isso, por amor a Cristo, em paz, escreve, filho, essa é a perfeita alegria. Ou seja, o que é a perfeita alegria? O Gaudium pode acontecer em desconexão com o prazer físico. Pode acontecer que você esteja profundamente atribulado fisicamente e alegre interiormente. Quanto mais elevado, quanto mais sobrenatural é o objeto de sua alegria. Só que aí você já entendeu. Esse negócio não acontece automaticamente. Se você vai se comportar bovinamente, você não vai ser alegre nunca. Ou seja, tem que haver um exercício da alma. Seja procurando as alegrias simples no campo filosófico, como beber um copo d'água, que são as coisas que o Innocent Smith nos ensina. Seja para procurar alegrias mais profundas, onde movidos pelo amor superior e sobrenatural do Espírito Santo, você encontra o fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Por quê? Porque a coisa é a mecânica é a mesma. Ou seja, quando eu tenho, pela minha inteligência, por ser um ser racional, não só animal, mas racional, espiritual, eu desejo a realidade amada racionalmente, com um exercício racional de busca, de querer, etc e tal, e encontro o amado, existe ali Gaudium. Agora, se eu desejo o amado, não somente com meu amor humano, mas eu recebo, pela graça do batismo, pela graça da efusão do Espírito Santo, um amor superior, um agape, uma caritas, um amor sobrenatural, um amor que vem de Deus. E eu então, desejando, querendo, buscando esse amor, quando eu o encontro, uma felicidade de um nível superior, mas o mecanismo é o mesmo. O natural e o sobrenatural. É por isso que então a carta de São Paulo aos Gálatas fala o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, porém, é o amor, a alegria, a paciência, etc. e tal. Então a primeira coisa que São Paulo diz é o seguinte: o Espírito Santo derramado nos nossos corações nos dá o amor, nos dá agape, caritas, amor sobrenatural, amor divino. Primeira coisa que aparece quando você vê que você está na presença do amado, o Espírito Santo cola a gente com Jesus, né? É alegria, né? Então, por que Nossa Senhora é chamada de causa nostre laetitia? Laetitia. Por quê? Bom, a causa mesmo da nossa alegria é Deus. Mas existem causas instrumentais. E a porta pela qual Deus veio a este mundo é a Virgem Maria. É a causa instrumental da nossa alegria, que é Cristo.
Quando nós rezamos os mistérios do Santo Rosário, os 5 primeiros mistérios são chamados de mistérios gozosos em português. Mas se você for rezar em latim, eles são Mysteria Gaudii. São mistérios da alegria. São mistérios, como dizem os italianos, gioiosi, della gioia, da alegria. São mistérios da alegria. Porque, claro, o anjo diz para Maria, Chaire Maria, alegra-te Maria, chará em grego, chaire, alegra-te, traduz como ave, mas tem ali alegria, alegra-te Maria. Maria vai correndo visitar Isabel. E Isabel, quando ouvia a saudação, a criança pulou de alegria. Aí depois Jesus nasce em Belém e os anjos dizem, anuncio-vos pastores, uma grande alegria. Aí depois, Maria leva Jesus para o templo e alegremente vê Simeão proclamar luz das nações. A alegria de Simeão, agora podeis deixar o vosso servo ir em paz. Mas vejam, como sempre, essas alegrias não quer dizer que elas não estejam também mescladas de tristeza, de dor e de sofrimento, porque o mesmo Simeão diz, uma espada transpassará a tua alma. Não é incompatível. E então, Jesus é perdido e reencontrado no templo. A alegria do reencontro, mas que foi precedida pela angústia da perda. Quantos, né, nesses dias, tiveram que ficar sem os sacramentos? Em vários lugares aqui do Brasil e do mundo vai se retomando aos poucos, né, a normalidade dos sacramentos. A perda e o reencontro. Que alegria reencontrar. Mas será verdadeiramente alegria se nós nos esforçarmos e nos exercitarmos espiritualmente. Se nós vamos viver bovinamente e achar que a alegria vai vir numa sensação passiva, né? E tonta, não vai acontecer nada disso. Por quê? Porque os animais não são capazes de alegria. Por isso, a alegria é também um mandamento. E São Paulo nos diz, alegrai-vos sempre no Senhor. É um mandamento. Se alegre, porque se você não está se alegrando no Senhor, é porque você está parado, assidioso, preguiçoso, sem querer buscar, com aquele impulso da alma e com as graças do Espírito Santo que estão à nossa disposição, aquele que é a causa de nossa alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.